Fala aí pessoal, beleza? E nesse vídeo você vai aprender como aplicar o gesso liso direto na laje de isopor. É isso mesmo, vai ser aplicado o gesso direto no isopor. Não precisa chapiscar, não precisa molhar, é só vir aplicando. Como você pode observar, é um serviço bem rápido e bem econômico. Vale muito a pena fazer o reboco da sua casa, da sua laje, com o gesso liso. E você vai aprender desde o preparo da massa até o acabamento para ficar bem top e pronto para receber a pintura. Pessoal, para preparar a massa tem que ser o gesso apropriado, tá? É o gesso próprio para reboco, tá ok? Porque demora um pouco mais para secar. O que eu estou fazendo é jogando 2 baldes de água de 10 litros e meio limão. Tá? Então joga meio limão para quê? Para demorar mais para secar o gesso. E vou acrescentando gradativamente o pó. Não jogo de uma vez para não virar pelotas, tá? Então eu faço a massa com muito cuidado para não empelotar de jeito nenhum. E antes de aplicar o gesso na laje, eu tenho que varrer e tirar toda a poeira, toda a pelota, tudo que atrapalhe. Nesse momento a gente está mostrando como que a massa fica. Ela fica bem mole, mas como seca rápido, ela vai chegando no ponto. Conforme o tempo vai passando, ela já vai chegando. E se você demorar, se esperar um pouco, ela vai secar demais e você não vai conseguir trabalhar. Então, mesmo com ela mole no começo, você continua trabalhando com ela. Você pode observar que no começo é bem complicadinho. Se você achar que a massa está muito mole, espera ela secar um pouco e depois você vem aplicando. Foi o que eu fiz aí. E nessa laje, nesse isopor, o que a gente fez foi passar a primeira mão a zero. E como a laje estava bem certinha, foi um serviço bem feito, acabou que passando uma mão a zero, depois só vim corrigindo as imperfeições que ficou, já ficou top, já ficou um serviço bem feito. Então você vem aplicando, o que eu usei para aplicar foi um pedaço de forro PVC com um pedaço de sarrafo atravessado, tá? A gente fez ali, ferramenta simples, fácil de fazer e é só vir aplicando, você vem passando e vem corrigindo. O interessante é você fazer o seguinte, é passar numa direção e depois passar em outra direção contra, para ficar bem linear, para ficar bem padrão. Tá? E você pode vir soltando toda essa parte. O isopor é bom que ele não absorve a água, então o gesso vai secar por ele mesmo, tá? Não vai ter absorção da lajota para puxar a água do gesso. Então você pode vir aplicando inteiro para depois vir corrigindo as imperfeições, tá? Tampa inteiro e vem passando. Se for laje convencional de cerâmica, né? Se for feito de barro mesmo, é interessante passar de 2 a 3 demãos, porque ela tem alguns frisinhos que atrapalham. Já o isopor, ele tem pouca coisa de relevo. Então uma demão já consegui deixar top. E depois o que eu venho fazendo é corrigindo. Passei a primeira demão a zero e agora eu venho com a desempenadeira de aço pequena, tirando todo o excesso e se precisar eu coloco um pouco mais também. Então essa é só a primeira demão. Tem que ser um pouco ágil, tem que ser um pouco rápido para não secar muito gesso. Se acabou de aplicar ele, já vem dando acabamento, já vem passando o mais rápido possível para você não deixar ele secar. Se ele chegar no ponto que ele secou mais do que precisava para você passar a desempenadeira lisa, você não vai conseguir corrigir mais. Daí você vai ter que tirar e passar novamente. O interessante é você fazer o tanto que você vai aguentar dar acabamento. Por exemplo, esse espaço que está sendo feito é um espaço de 3 por 3. Então a gente consegue fazer um cômodo por vez. Você vai, se você não conseguir, faz metade e depois faz outra metade. A gente consegue fazer um espaço de 9 metros quadrados por vez. E o que eu fiz aí agora foi passar a desempenadeira para tirar os ressaltos. Depois que eu tirar algum ressaltinho que ficou, eu só venho com a desempenadeira com uma massa molinha e venho aplicando a outra demão, que é para quê? Para tampar buraco, para corrigir emenda, para ficar bem lisinho e não precisar passar a massa corrida depois, tá? A intenção do gesso liso é economizar tanto no material quanto na mão de obra e fica muito barato mesmo, compensa. Só que tem que ter muito capricho para fazer e corrigindo todas as imperfeições que pode ter, e dessa forma você consegue fazer o ambiente inteiro. A emenda é muito fácil, é muito mais fácil fazer a emenda nesse reboco de gesso liso do que numa parede de reboco de cimento e areia. Tá? Então não é um serviço complicado, é um serviço que exige muita dedicação do profissional e exige tempo. Tá? Então agora eu vou mostrar para vocês de perto como que fica. Tá? Então é um serviço para você economizar, é um serviço que vai render bem mais aí na sua obra. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, já deixa o seu like.